Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carine e agora nós chegamos na nossa última etapa da aula sobre aditivos alimentares. Nesta aula, nós vamos comentar sobre o mercado dos aditivos alimentares, sobre o limite máximo permitido para a ingestão destes aditivos alimentares, sobre as possíveis reações alérgicas que são adquiridas pela ingestão destes aditivos. Vamos falar também sobre os bioaditivos, que são aqueles aditivos produzidos por rotas biológicas ou biotecnológicas ou por extratos de plantas. Então, será uma aula bem interessante, eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, vocês já sabem, pausem o vídeo, me enviem uma mensagem, eu estou sempre à disposição para atendê-los. Vamos lá? Para falar sobre o mercado de aditivos alimentares, nós temos que destacar que as classes que têm a maior fatia neste mercado são os de melhoradores de sabor e os espessantes. Aqui neste gráfico nós podemos perceber que a maior fatia do mercado estão os melhoradores sensoriais, como aromas, corantes, reguladores de cor, e também nos texturizantes ou estruturais, em que se destacam os emulsificantes, as gelatinas, as proteínas e os amidos. Então, no segmento aqui de texturizantes e estruturais, nós temos os emulsificantes como um principal exemplo, em que o crescimento anual dele gira em torno de 2 a 3%. Nós temos os amidos, cujo crescimento também gira em torno de 2 a 3%. E a proteína de soja, que o crescimento está aumentando muito, gira em torno de 5 a 6% ao ano. E quando fala-se sobre a indústria de aditivos alimentares em nível global, há uma estimativa de que o mercado de aditivos alimentares ele possa exceder os 115 bilhões de dólares até 2024. Uma tendência de crescimento de 5% ao ano é prevista para o uso de aromas e melhoradores de sabor. E há uma previsão da aplicação desses aditivos alimentares na panificação, e que essa previsão ultrapasse 35 bilhões de dólares até 2024. Nas aulas sobre panificação, nós vamos comentar um pouco mais sobre a função desses aditivos alimentares voltados à confeitaria. E aqui, nesta parte, há um relato bem interessante de que é esperado que a demanda do mercado de stevia ultrapasse 610 milhões de dólares até 2024. Stevia, ou esteviosídeo, ele é um edulcorante natural extraído de folhas de Stevia rebaudiana, e o seu poder adoçante é muito maior do que o da sacarose, cerca de 150, 300 vezes maior, só que ele apresenta um sabor amargo residual. Por isso, ele deve ser adicionado junto com outros aditivos que podem diminuir esse sabor amargo residual. Mas ele vem sendo muito empregado porque ele é muito estável em elevadas temperaturas e ele também encontra uma boa estabilidade em uma ampla faixa de pH. Agora, aqui nesta parte aqui da figura, nós temos que a previsão até 2024 é que o mercado de aditivos alcance 40 bilhões de dólares na região da Ásia-Pacífico, 25 bilhões de dólares na Europa e 28 bilhões de dólares na América do Norte. No Brasil, a indústria de aditivos também vem crescendo bastante. A produção nacional aumentou aproximadamente 80% nos últimos 5 anos. Então, vem crescendo muito e é uma área muito interessante para os biotecnologistas atuarem. O aumento do consumo, do uso de aditivos vem sendo em escala geral, seja na parte de produção de alimentos e bebidas, seja na parte de produção de ração animal, de produtos farmacêuticos, cosméticos. Os aditivos vêm sendo utilizados e muito utilizados no comércio.
E isso vem acompanhando o crescimento da população e a demanda do consumidor. O consumidor ele está mais interessado em um alimento que tenha uma qualidade sensorial mais adequada, o consumidor vem consumindo cada vez mais alimentos ultraprocessados ou processados, e para isso é necessário a adição de aditivos alimentares. Vem consumindo cada vez mais fast foods, então isso faz com que aumente o mercado dos aditivos alimentares. E também, como eu já comentei, a globalização, a necessidade de comercializar esses produtos fora do local onde eles são produzidos, em outros países, em outros estados, em outras cidades, leva à necessidade de utilizar conservantes, a necessidade de utilizar aditivos alimentares para aumentar o tempo de prateleira, para aumentar a conservação deste produto. E esse consumo exacerbado dos aditivos alimentares, essa crescente utilização desses aditivos químicos, eles vêm preocupando os órgãos ligados à saúde pública e também vêm preocupando toda a população, devido aos riscos da sua utilização que podem estar relacionados ao aparecimento e ao desenvolvimento de diversas doenças, como alguns tipos de câncer, lesões neurológicas, intoxicações, processos alergênicos, hiperatividade. Quanto à hiperatividade, há alguns estudos de casos relacionando o uso de corantes e a hiperatividade. Também há estudos que comentam sobre a intolerância a sulfitos contidos no vinho. Então, há vários estudos que relatam e que acusam sobre o risco da utilização desses aditivos químicos. E uma das soluções que a população vem encontrando é o uso dos bioaditivos, que a gente vai comentar no finalzinho da nossa aula. Caso vocês tenham curiosidade, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo que eu disponibilizei para vocês na videoteca, que vai falar um pouco sobre essa parte de segurança pública e os aditivos alimentares. Os aditivos alimentares são seguros? Vamos comentar um pouco sobre isso. Órgãos públicos do mundo inteiro, eles trabalham para garantir que os aditivos alimentares que estão presentes nos alimentos, eles estejam presentes em uma concentração que não seja tóxica para o ser humano. Então, a avaliação do risco associado ao consumo de aditivos alimentares é realizada pelo Comitê de Especialistas da FAO-OMS. O nome carinhoso para esse comitê é GECFA. E esse comitê ele vai fazer um assessoramento, ele vai ser o responsável por assessorar o Códex Alimentários. Eu vou deixar um vídeo bem interessante para vocês na nossa videoteca que vai falar sobre a GECFA, garantindo a segurança das nossas comidas. Nesse vídeo, vocês vão ver como cientistas e pesquisadores do mundo inteiro trabalham para testar os diferentes aditivos alimentares, para avaliar os diferentes artigos que aparecem, que acusam sobre toxicidade de um determinado aditivo e como eles trabalham para garantir que esses aditivos eles estejam presentes em uma dose segura nos alimentos. Aqui no Brasil, o órgão responsável por fazer esse assessoramento é a Anvisa, que é um órgão público que vai controlar e fiscalizar os aditivos alimentares, bem como os coadjuvantes de tecnologia de fabricação. Para a aprovação pelas autoridades do Ministério de Saúde, o aditivo alimentar deve passar por uma avaliação toxicológica, que vai verificar o seu efeito acumulativo, o seu efeito sinérgico, o seu efeito de proteção e todas as características que podem ocorrer, que podem ser decorrentes do seu uso. Caso esse aditivo passe pelos testes e prove que é realmente seguro, ele vai receber um código e vai receber também uma lista dos alimentos nos quais ele pode ser utilizado. Além disso, ele vai receber um limite máximo permitido, que é a concentração máxima em que é permitida a adição deste aditivo no alimento. Os estudos de avaliação toxicológica, eles também vão permitir estabelecer um limite de ingestão diária aceitável, o IDA, que é a quantidade máxima
de um aditivo que pode ser ingerida pelo ser humano sem riscos à saúde. Esse valor de ida ele é expresso em miligrama por quilo de peso corporal, miligrama por quilo por dia. E ele vai ser estabelecido pela FAO juntamente com a OMS, ou seja, ele vai estar dentro do Códex Alimentários. Substâncias que têm toxicidade muito baixa, elas não apresentam um limite máximo de ida, e elas são classificadas como sem limite fixado. Aqui nessa tabela nós temos a classificação, o limite máximo de alimentos por consumo para diferentes tipos de edulcorante. Por exemplo, para o acesulfame-K, o aspartame, o ciclamato. Nós temos também o código INS destes edulcorantes e a sua origem, se ele é de origem artificial ou se ele é de origem natural, e em quais países eles são permitidos, em quantos países eles são permitidos. Observe que este limite máximo permitido, ele vai variar de acordo com os diferentes tipos de edulcorantes. Como eu mencionei para vocês, aqueles aditivos alimentares cujo valor de ida é muito baixo ou que não apresente um valor de ida, ele é considerado sem limites, não limitado. Só que o seu uso no alimento ele não pode ser a critério, não pode ser exacerbado. Esse uso dele, a concentração deles nos alimentos deve seguir os critérios das boas práticas de fabricação. Ou seja, ela deve ficar provada a eficácia tecnológica deste aditivo alimentar e ele deve ser utilizado no nível mínimo para a obtenção do efeito desejado. E ele não pode ser utilizado para mascarar algum problema de qualidade do alimento, ou para adulterar, ou para influenciar no valor nutricional do produto final. Ele deve ser adicionado de acordo com as boas práticas de fabricação. O limite utilizado para esse aditivo alimentar, ele vai ser considerado quantos SATs. É a quantidade necessária para satisfazer as características tecnológicas, a eficácia tecnológica daquele produto, daquele alimento. Aqui eu listei algumas informações que eu considero interessantes para vocês se aterem. Primeiramente, obrigatoriamente, os aditivos que forem utilizados na produção de qualquer alimento devem ter sido previamente aprovados pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. E o uso de aditivos alimentares é proibido quando houver suspeita ou comprovação da insegurança para o homem, se ele interferir desfavoravelmente no valor nutritivo daquele alimento, se ele servir para consertar alguma falha no processo, para mascarar alguma falha do processo de produção, se ele servir como adulteração da matéria-prima, e também se ele induzir o consumidor a um determinado erro. Então, esse aditivo ele deve ter seu uso proibido. E também eu coloquei aqui que o bromato de potássio é um aditivo proibido pela Anvisa. Eu acho isso interessante porque ele foi proibido em 2001 e antes da sua proibição ele estava entre os agentes oxidantes que era considerado um dos mais eficientes. Só que com o tempo eles perceberam que esse aditivo, o brometo de potássio, ele tinha um papel muito tóxico no organismo e a sua absorção era muito lenta. Então, ele foi banido aqui no Brasil. Como eu comentei, os aditivos químicos eles possuem um valor de ida. E os aditivos considerados naturais, obtidos por síntese biológica ou biotecnológica, os bioaditivos, eles geralmente são considerados sem limites. Eles são aplicados de acordo com as boas práticas de fabricação e não são considerados tóxicos aos seres humanos. E por isso o mercado de bioaditivos vem crescendo, não só por este fator de segurança alimentar, como por diversos outros fatores, como saúde e nutrição, especialmente a necessidade de controlar doenças como diabetes, obesidade, alergias alimentares.
a necessidade de agregar valor aos produtos, a conveniência e a praticidade que envolve a aplicação destes bioaditivos, a maior demanda pelo fornecimento contínuo de matérias-primas, os menores gastos de energia que são utilizados. Os bioaditivos são produzidos por fermentação, geralmente em temperaturas amenas, então há um menor gasto de energia para a sua produção. Então, há diversos fatores que impulsionam o mercado de bioaditivos, que fazem com que esse mercado venha crescendo cada vez mais. Mas como que a gente pode procurar por novos aditivos alimentares? Como que a gente consegue produzir esses novos aditivos alimentares? Então, primeiramente, para buscar esses novos aditivos alimentares é necessário bastante investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, no conhecimento dos micro-organismos, no conhecimento das plantas, no conhecimento dos meios de cultivo, dos processos fermentativos e também investimentos para conseguir levar esse projeto para a escala industrial e assim conseguir viabilizá-lo economicamente para sua aplicação. E é claro que depois eles ainda precisam ser aprovados em processos regulatórios. Como eu comentei, eles devem ser aprovados por órgãos que vão avaliar se eles realmente não trazem nenhuma toxicidade ao ser humano e vão regulamentá-los, como a FAO, a OMS, a Anvisa. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e que tenham gostado. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a atividade em grupo que eu quero que vocês realizem essa semana. É uma atividade de seminários, um seminário gravado, uma apresentação. Vai durar em torno de 10 minutos, com 2 minutinhos de tolerância. E eu quero que vocês se organizem em grupos de 2 pessoas e que montem uma apresentação sobre os aditivos alimentares. Aqui eu listei alguns aditivos alimentares para vocês. Nós temos os acidulantes, conservantes, antioxidantes, aromatizantes e flavorizantes, corantes e pigmentos, edulcorantes, estabilizantes, espessantes e surfactantes tensoativos. Então, nós temos diferentes grupos aqui. Eu quero que vocês se organizem em grupos de 2 pessoas, que depois eu vou sortear para vocês cada um dos temas. Independente do tema que vocês peguem, eu quero que vocês pesquisem sobre um bioaditivo, um aditivo produzido por rota biotecnológica, produzido por algum micro-organismo, que tenha a função que vocês pegaram, função acidulante, conservante, antioxidante, independente. Eu quero que vocês falem qual é o aditivo que vocês escolheram, qual é o seu nome, qual é a sua função, qual é a sua aplicação. E se vocês quiserem, vocês podem mostrar na apresentação um exemplo de um produto do cotidiano que contém em seu rótulo o aditivo que vocês escolheram. Como que esse aditivo é produzido? Se ele é produzido por rota biotecnológica, é essencial que ele seja produzido por rota biotecnológica. Qual é o micro-organismo que foi utilizado para a sua produção, ou organismo? E em que meios de cultivo geralmente eles são produzidos? E, caso sobre um tempinho, eu quero que vocês comentem sobre qual é o tamanho do mercado para este aditivo, que empresas que ultimamente produzem este tipo de aditivo, quanto é produzido anualmente, quanto de dólares, quanto de reais esse mercado movimenta. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso eu tenha passado muito rápido sobre algum contexto, sobre algum texto, algum trecho, podem me mandar mensagem, tirar dúvidas, fiquem à vontade. E eu agradeço a atenção de vocês e por terem assistido às aulas até aqui. Muito obrigada e até logo!